tem uma palavra ao nosso coração. Estou sentindo a presença dele essa noite. Queridos, a alegria é nossa, mas a honra é de Deus. Hoje nós estamos recebendo um amigo. Eu estou falando um amigo porque ele é meu amigo pessoal. É uma honra. Eu já dividi o altar com ele algumas vezes. Tive o privilégio de estar ministrando a igreja onde ele é compastor. Então, na primeira vez eu me emocionei muito, chorei demais. Porque eu vi esse menino só corria atrás de uma bola, Dai. Era um negócio. O Charles, para quem não conhece, pastor Charles, com todo respeito, ele trabalhou comigo há mais ou menos, aproximadamente 12 anos atrás. Era um menino, só queria saber de bola. Aí Deus foi lá e, vem cá, eu vou te alistar para outro time, para outro exército. Aí a mãe dele crente lá, tenho certeza, de joelho no chão, orando pela vida dele. Está aí um obreiro. Eu sempre digo que o maior resultado de um líder, o maior resultado de um pastor não é no congresso. Não é. O maior resultado está aqui, ó. O obreiro, ali a sua família, crente. Eu não estou falando de que não tem dificuldade, mas está crente ali, ó, na igreja, fazendo a obra, a sua esposa. Deus abençoe, viu, minha irmã? Deus abençoe, é um privilégio. Vem cá, pastor Charles. Então, o Charles é um amigo, um obreiro. A gente sempre ora para trazer uma palavra sadia. E eu tenho certeza que Deus irá falar. Preste atenção. Eu já falo isso para vocês faz tempo. Nem sempre nós vamos ouvir o que nós queremos. Mas eu oro a Deus para falar o que Ele quer. Que Ele nos direciona no centro da sua vontade. Meu amigo, obrigado. É um privilégio, um prazer. Viu? Que Deus te use. Viu? Essa noite. Você não sabe a alegria que eu estou. Dividir o altar com você. Amém? Vamos orar pela vida do Charles? Quem crê que Deus vai usar ele essa noite? Eu também creio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, está aqui o teu filho, está aqui o teu servo, Senhor. Pai, usa ele conforme a tua vontade. Pai, usa ele de forma especial, como o Senhor vem usando todos esses anos. Guarda ele, guarda o ministério. Pai, guarda a família dele. Tudo que leva o nome do teu servo, Senhor. Guarda ele de forma especial. O Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece as fraquezas, o Senhor conhece as limitações, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos essa noite. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, com muita alegria eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, seu capítulo de número 12. Enquanto os irmãos procuram a referência bíblica, eu louvo a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Louvo a Deus pela vida da minha família, pela vida da minha esposa Aline, as nossas crianças, a Alice e o Arthur, que está ali no colo da minha mãe, a irmã Maria. Que Deus continue abençoando a minha família. Também louvo a Deus pela vida do meu irmão, do meu amigo Alex. Que alegria, irmão, que alegria. Hoje foi um dia de recordação. Eu fiquei por várias vezes no decorrer do dia lembrando dos bons conselhos que o Alex me deu. E o Alex foi uma espécie de um pai, um grande conselheiro na minha vida. E pela graça de Deus estamos aqui. Está ali a minha família e isso é para a glória de Deus. Deus abençoe. A Ruth também, Deus abençoe. Que alegria rever e estar com vocês aqui. Deus abençoe o pastor Marcelo. Deus abençoe todos os irmãos, amigos que cultuam e servem a Deus conosco. Todos encontraram a referência bíblica com um sinal bem alegre. Diga glória a Deus. Está escrito, Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência ou com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Amém. Podeis se assentar, meus irmãos, permaneçam com suas Bíblias abertas, pois nós vamos nos concentrar especificamente em Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3. Também quero louvar a Deus pela vida do Douglas. Deus abençoe, Douglas. É um prazer lhe conhecer. Meus irmãos, a partir desta leitura em Hebreus capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 3, que nós fizemos menção, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre como correr a carreira. Como correr a carreira. É bem verdade que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, ele se utiliza de uma metáfora da figura de um atleta que está correndo uma carreira muito importante na sua vida. E é justamente sobre isso que nós vamos refletir. Como correr a carreira. Essa carta aos Hebreus, ela tem sido chamada de a carta anônima do Novo Testamento ou a carta misteriosa. Isso se dá porque nós não sabemos quem foi o autor que escreveu a carta aos Hebreus. Diferente de outras cartas ou epístolas no Novo Testamento, que apresenta para nós o nome do seu autor ou do seu escritor, nós não vamos encontrar quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. E é por isso que essa carta é chamada de a carta misteriosa ou anônima do Novo Testamento. Há muitos nomes que são apresentados como possíveis autores ou escritores da carta aos Hebreus, dentre eles Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo e tantos outros. E eu vejo uma grande discussão a respeito de quem escreveu essa carta, mas eu gosto da definição de Orígenes, quando ele diz que, de fato, só quem sabe quem escreveu a carta aos Hebreus é o próprio Deus. Mas essa carta é uma carta inspirada pelo Espírito Santo. É uma carta que nos dá uma boa explicação de muitas coisas que ocorreram no Antigo Testamento. E o autor da carta aos Hebreus, quando ele escreve essa carta, ele tem por propósito incentivar ou encorajar muitos irmãos hebreus na fé que estavam retrocedendo às práticas do judaísmo, que estavam querendo abandonar a carreira que lhes foi proposta. E é por essa razão que o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta, a fim de incentivar os irmãos, a fim de encorajar os irmãos, devolver o ânimo dos irmãos. E com esse propósito, o autor da carta aos Hebreus, ele nos mostra que Cristo Jesus, ele é superior a tudo. No capítulo de número 1, o autor da carta aos Hebreus, ele diz que Jesus é superior aos anjos. No capítulo de número 2, ele diz que Jesus é superior ao sumo sacerdote. No capítulo de número 3, ele diz que Jesus é maior ou superior do que Moisés. Mas a fim de continuar incentivando os irmãos a permanecerem correndo a sua carreira, a carta aos Hebreus também fala das coisas melhores. A carta aos Hebreus fala sobre um mensageiro melhor. A carta aos Hebreus também fala sobre um apóstolo melhor, um sacerdote melhor, uma aliança melhor, um sacrifício melhor, um sangue melhor, um caminho melhor. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 12, nós vamos ver que o autor da carta aos Hebreus, ele está falando a respeito de uma carreira. E o título da nossa reflexão é Como correr a carreira. Mas é muito importante,
antes de começarmos a analisar sobre como é que nós devemos correr esta carreira, primeiro, nós devemos identificar qual é esta carreira que nós estamos correndo. Veja comigo mais uma vez o versículo de número 1, quando o autor da carta aos Hebreus, ele diz: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira que nos está proposta. Está aqui a identificação. Qual é a carreira que nós devemos correr? É a carreira que nos está proposta. E uma vez que esta carreira, ela nos foi proposta, isto significa que não fomos nós que escolhemos por livre e espontânea vontade correr esta carreira. Isto significa que nós também não podemos correr esta carreira do jeito que nós quisermos. Por quê? Porque esta carreira nos foi proposta. Quem foi que nos propôs esta carreira? Quem nos propôs esta carreira foi o próprio Deus. Eu me lembro que Jesus Cristo disse para os seus discípulos em João capítulo 15, versículo 16, salvo engano. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vocês possam ir e darem frutos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não foram vocês que escolheram participar desta carreira apostólica, mas fui eu que escolhi vocês, fui eu que nomeei vocês e coloquei vocês dentro desta carreira que está proposta. A boa notícia que o texto salta para nós é que nós estamos em uma carreira que foi proposta pelo próprio Deus. E uma vez que o próprio Deus propôs uma carreira para nós, não somos nós que determinamos o ponto final desta carreira, porque às vezes nós estamos tão afetados pelos problemas e circunstâncias da vida que logo nós queremos abrir de mão. Logo nós queremos estacionar e abandonar e parar esta carreira. Só que você já parou para pensar que todas as vezes que você pensa em parar de correr esta carreira, quando você menos espera, as suas forças já estão revigoradas novamente, você já está no culto novamente, você já está orando novamente, você já está cantando novamente, você já está pregando novamente. Por quê? Porque a carreira foi proposta por Deus, e quando Deus inclui alguém nesta carreira, Ele se responsabiliza. E por mais que nós desejamos parar em alguns momentos das nossas vidas, Deus sempre prover pão, Deus sempre prover água para que nós venhamos continuar correndo a carreira que Ele propôs para nós. Eu me lembro do profeta Elias, que ele fez uma oração a Deus dizendo: ó Deus, já pode me matar, porque mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. E o texto diz que ele no seu íntimo desejou a morte. Em outras palavras, ele estava dizendo: para mim já deu, só deu para mim correr até aqui. Aí Deus enviou um anjo para Elias, levando pão e água para suprir as suas necessidades, e disse para Elias: levanta-te, come e bebe, porque muito comprido te será a jornada. Elias pensava que era o fim da sua carreira, mas Deus disse: meu profeta, eu tenho pão e água que vai revigorar as suas forças, e você vai continuar correndo esta carreira. Talvez tenha alguém aqui no nosso meio que pensou dessa forma: eu vou estacionar, eu vou dar uma pausa, eu vou me ausentar só um pouco
pouquinho, depois eu volto a pôr o pé na carreira e continuo correndo. Não, nesta noite Deus está providenciando aquilo que você precisa para correr esta carreira, porque esta carreira não foi proposta por homens, esta carreira foi proposta pelo próprio Deus, e Ele não vai permitir você se estacionar diante desta carreira. Quantos acreditam nessa palavra e podem glorificar a Deus por essa verdade? A carreira que nós devemos correr é a carreira que nos está proposta. Eu gosto de uma frase de A.W. Tozer, que ele disse que a vida cristã não é uma corrida de 50 metros, mas a vida cristã é uma grande maratona. Nós estamos em uma carreira proposta, que é uma grande maratona. E o fim desta carreira não é aqui na terra. A conclusão desta carreira não é aqui na terra. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode estacionar. Porque o fim desta carreira não é aqui embaixo, mas o fim desta carreira é lá em cima, para a glória de Deus Pai. Além de identificar qual é a carreira que nós devemos correr, que é a carreira que nos está proposta, nós precisamos entender que diante desta carreira que nos foi proposta, nós não estamos correndo ela sozinhos. Nós não estamos correndo esta carreira sozinhos. Perceba o que o autor da carta aos Hebreus diz ainda no versículo 1, no finalzinho. Ele usa o termo no plural: e corramos. E corramos. Isso significa que existem outros corredores que estão correndo a mesma carreira que nós estamos correndo. Isso significa que existem corredores que estão na nossa frente, existem corredores nessa carreira que estão atrás, e também existem corredores que estão do lado. Mas o que alegra o meu coração é que nesta carreira nós não estamos sozinhos. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso, que nesta carreira nós não estamos correndo sozinhos. Essa carreira que foi proposta por Deus, não há espaço para a individualidade. Por quê? Porque nós não estamos correndo uns contra os outros. Nós estamos correndo uns em favor dos outros. Nesta carreira que nos foi proposta, nós não estamos disputando com A ou com B, para ver quem é que chega mais longe, para ver quem é que alcança mais bênçãos, mas nesta carreira que nos foi proposta, nós estamos correndo ela juntos. Salomão disse: é melhor dois do que ser um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Eu sei que existem pessoas que são tão entusiasmadas nesta carreira que foi proposta, que dizem: eu consigo correr sozinho, eu consigo correr sozinha, eu consigo orar, eu consigo ler a Bíblia, eu consigo cantar os hinos, mas bom mesmo é correr acompanhado, porque a corrida não é dos ligeiros, não é dos mais espertos, não é dos mais velozes, mas a corrida é coletiva, a corrida é para todos. Por isso que ele disse: corramos, 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 corramos a carreira que nos está proposta. Nós não podemos ignorar aqueles corredores que estão atrás de nós, que ficaram, infelizmente, que ficaram para trás.
que infelizmente estão de lado. Nós que estamos nessa carreira que nos foi proposta, nós não temos o direito de deixar nenhum corredor de lado, de deixar nenhum corredor para trás. Eu não posso me conformar em correr esta carreira e passar pelo meu irmão, sabendo que ele está aflito, sabendo que ele está fadigado, sabendo que ele está estacionado. Não, eu não posso correr esta carreira ignorando os meus irmãos. Eu não posso correr esta carreira como um sacerdote da parábola do bom samaritano e como o levita desta parábola, que estavam descendo de Jerusalém para Jericó e avistaram um homem jogado à beira do caminho, que estava quase morto, e só se preocuparam com ele mesmo, só se preocuparam com a trajetória deles, só se preocuparam com a corrida deles. Mas passou alguém que disse: eu não me conformo em correr esta corrida e deixar um companheiro para trás, e deixar um jovem para trás, e deixar uma irmã para trás, e deixar um obreiro para trás. Nós precisamos ser bons samaritanos nessa carreira que nos foi proposta, porque nós temos o combustível para renovar a força dos nossos irmãos para correr essa carreira. Existem outros corredores que estão atrás, outros estão na frente, e nós não podemos deixar esses nossos irmãos de lado. Corremos essa carreira, uns ajudando o outro. Mas essa carreira, meus irmãos, essa carreira também tem um alvo, porque toda carreira tem um alvo. E qual é o alvo desta carreira? O alvo desta carreira é a eternidade. O alvo desta carreira não é as coisas de baixo. O alvo desta carreira é as coisas de cima. O alvo desta carreira não são as coisas terrenas, mas são as coisas celestiais, são as coisas eternas. O apóstolo Paulo, ele fazendo um contraste entre os atletas da Grécia e os cristãos que estavam correndo a carreira, em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 9, a partir do seu versículo de número 24, o apóstolo Paulo disse que aqueles que correm no estádio, eles correm em busca de uma coroa corruptível, eles correm em busca de uma coroa perecível, que se murcha, que se estraga com o tempo. Mas o alvo desta carreira é tão extraordinária que o apóstolo Paulo disse para os coríntios: mas nós não estamos correndo essa carreira por uma coroa perecível, por uma coroa corruptível. Nós estamos correndo esta carreira em busca de uma coroa incorruptível, que não se desfaz com o tempo, que não se desgasta com o tempo. Mas nós estamos correndo em busca de uma coroa que durará, que atravessará a eternidade com Cristo. O apóstolo Paulo disse para os crentes em Filipos, ele disse: quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado nada, mas uma coisa eu faço, e eu esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O alvo desta carreira é as coisas eternas. Paulo ainda disse na sua carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8 da sua segunda carta: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos. Veja que essa carreira não é individual, mas a todos quantos amarem a sua vinda. O alvo desta carreira é as coisas eternas. Por isso que você não pode parar, jovem.
Por isso que você não pode parar, minha irmã. Por isso que você não pode parar, obreiro. Por isso que você não pode parar. É porque nós estamos correndo em busca de coisas eternas. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo disse: portanto, se vós já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima do alto, onde Cristo Jesus está. Essa carreira tem um alvo. Agora, como é que nós devemos correr essa carreira? Nós já identificamos qual é a carreira que nós estamos correndo. Nós já identificamos que nós não estamos correndo essa carreira sozinhos. Nós também já identificamos que essa carreira tem um alvo. Agora, como é que nós devemos correr esta carreira? O apóstolo Paulo, ele ainda disse na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no seu versículo de número 5, que todo atleta, ele não é coroado se ele não correr legitimamente. Ou seja, existem algumas regras, existem algumas normas para os corredores correrem a carreira que lhes foi proposta. Quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, ele sabia muito bem o contexto da sua época, que os atletas de Grécia, eles quando iriam correr a sua carreira, cerca de 9 meses antes ou um ano depois, eles recebiam um livrinho em mãos, que era uma espécie de manual, e estava ali o segredo da carreira deles. Eles teriam que ler aquele manual, porque não bastava correr muito, também não bastava cruzar a linha de chegada, teria que correr a carreira legitimamente. Assim nós também, nós não podemos correr essa carreira de qualquer maneira, do nosso próprio jeito. Por quê? Porque nós recebemos um manual sobre como é que devemos correr essa carreira, e o manual é a Bíblia, é a palavra de Deus. E se nós corrermos esta carreira conforme está escrito neste livro, conforme está escrito neste manual, nós vamos cruzar a linha de chegada, nós vamos terminar, nós vamos concluir a boa carreira. Mas se nós deixarmos este manual, este livro de lado, nós vamos perecer, nós vamos nos afadigar e ficarmos frustrados. Mas se nos agarrarmos, se nos apropriarmos desse bendito livro, nós não vamos deixar de correr essa carreira que nos foi proposta. Como é que nós devemos correr essa carreira? Olha o que o autor da carta aos Hebreus diz. Primeiro, nós devemos correr esta carreira. Nós devemos correr esta carreira deixando todo o embaraço. Pois veja o que ele diz ainda no versículo de número 1. Pois deixemos todo o embaraço. Ninguém consegue correr embaraçado. Ninguém consegue correr preso a algumas coisas. E o autor da carta aos Hebreus está dando uma instrução. Olha, vocês querem correr bem, deixem todo o embaraço. Só que é curioso, meus irmãos, que aqui o autor da carta aos Hebreus, ele não diz para os cristãos hebreus qual era o tipo de embaraço que estava prendendo eles, que estavam paralisando eles de correr essa carreira, porque o autor da carta aos Hebreus estava deixando a responsabilidade sobre aqueles que estavam lendo ou ouvindo essas palavras, e eles mesmos teriam que identificar qual eram os embaraços que estavam prendendo eles, emperrando eles, impedindo eles de correr essa carreira. E da mesma forma, não é o meu papel dizer para você quais são os tipos de embaraço que tem te prendido, que tem te paralisado, que tem te impedido de correr na presença de Deus esta carreira. Mas eu acredito
acredito que é papel do Espírito Santo tocar sobre as nossas mentes, iluminar os nossos olhos, para nós identificarmos quais são os embaraços que têm nos impedido de correr esta carreira. Mas eu creio que nesta noite nós não só vamos identificar quais são os tipos de embaraço que tem nos prendido nesta carreira, como o bendito Espírito Santo de Deus nos dará graça para nos desembaraçar de qualquer tipo de embaraço e vamos correr esta carreira livremente para a glória de Deus. Ninguém tem sucesso em uma corrida, em uma carreira, correndo embaraçado, correndo preso a algumas coisas. E porque algumas pessoas na fé, eles só vão até uma certa parte do caminho. Por que alguns só vão até a metade e voltam para trás? É porque estão presos a algum tipo de embaraço. Mas eu creio que nesta noite, o bendito Espírito Santo, o Consolador das nossas almas, nos auxiliará a deixarmos tudo aquilo que nos embaraça, que nos impede de correr melhor, que nos impede de ir para o culto melhor, que nos impede de pregar melhor, que nos impede de orar melhor. É noite em que todo o embaraço vai ser desfeito para a glória de Deus e vamos continuar correndo essa carreira que nos foi proposta. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que Lázaro saiu para fora. Quando Lázaro saiu, Lázaro estava todo embaraçado. Todo embaraçado. Consegue imaginar Lázaro saindo? Jesus ressuscitou ele, ele saiu todo embaraçado. Mas Jesus olhou e falou assim: peraí, está ressuscitado, está vivo, mas ainda está embaraçado. Desatem ele, desembaraçem ele e deixem ele ir livremente. E é isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo comigo e com você nesta noite. Está nos livrando de todo o embaraço e vamos continuar correndo esta carreira para a glória de Deus. Identifique, jovem. Identifique, obreiro, identifique, meus irmãos. Devemos identificar quais são os embaraços que têm nos impedido de caminhar na presença de Deus. Qualquer distração, por inofensiva que possa ser, pode servir de um embaraço e nos prejudicar espiritualmente na presença de Deus. Qualquer coisa, meus irmãos, qualquer coisa que substitua o nosso tempo da oração, que substitua o nosso tempo da palavra, que substitua o nosso tempo do culto, que substitua o nosso tempo de adorar e servir ao Senhor, é um embaraço e nós devemos nos livrar de todo e qualquer tipo de embaraço. Precisamos deixar alguns embaraços para trás. E não adianta nós nos desembaraçar de umas coisas e continuarmos embaraçados de outras. Porque às vezes nós, poxa vida, me desembaracei dessa situação, mas nós ainda estamos presos a outras situações que nos emperram, que nos impedem de correr essa carreira que nos foi proposta. Mas o autor da carta aos Hebreus, ele diz que nós devemos correr essa carreira deixando todo o embaraço. Ele não disse assim, deixe apenas um embaraço. Ele não disse deixe 2 embaraços. Ele não disse deixe 3, deixe 4, deixe 5. Ele disse deixem todo. Abram de mão de tudo aquilo que vos prende e impede de servir ao Senhor. Primeiro devemos correr a carreira deixando todo embaraço. Segundo, nós devemos correr esta carreira deixando todo o pecado. Pois é isso que ele ainda diz no versículo de número 1: deixemos todo o embaraço e o pecado. Há uma diferença entre embaraço e pecado. E o pecado, ele nos causa peso nessa carreira. O pecado não é o nosso amigo nessa carreira.
O pecado não é o nosso companheiro nessa carreira. O pecado é o nosso adversário. O pecado é o nosso inimigo que quer que nós venhamos deixar de correr essa carreira. Mas o autor da carta aos Hebreus diz: deixemos todo embaraço e o pecado. E o pecado. Por que o pecado? E o pecado que tão de perto nos rodeia. Veja a audácia do pecado. Há duas referências a coisas que nos rodeiam nessa carreira. Nessa carreira nós estamos rodeados por duas coisas. Primeiro, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ainda no versículo 1 ele diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas ainda no versículo de número 1 ele ainda diz que nós também estamos rodeados pelo pecado. E nós não podemos deixar com que o pecado venha ter mais influência sobre nós do que a nuvem de testemunhas que está ao nosso derredor. Quem são essas nuvens de testemunhas que estão ao nosso derredor? São os heróis da fé, que é registrado no capítulo de número 11, que correram sua corrida, que venceram sua corrida, e nós estamos rodeados por eles, no sentido de que eles dão testemunhos para nós, de como eles correram a sua carreira. Leia Hebreus capítulo de número 11 todinho, e entenda a galeria dos heróis da fé, como alguém que estava dando testemunho da sua carreira. Olhe para Abraão dizendo: eu estava velho, avançado em idade e cansado nessa carreira, mas eu não parei. Olhe para José no capítulo de número 11, dando testemunho da sua carreira, como quem dissesse: veja a minha carreira, eu fui vendido pelos meus irmãos, eu fui lançado no poço, eu fui levado para a prisão, eu fui levado para o Egito, mas eu não parei de correr esta carreira. Olhe também para Jefité, que também poderia dar o seu testemunho dizendo: eu também corri esta carreira, e eu não era querido pelos meus irmãos, nem por aqueles que faziam parte da minha tribo, mas Deus me escolheu, Deus me colocou nesta carreira, e mesmo não sendo querido por muitos, Deus disse: eu quero você, você é meu querido, e Ele concluiu a sua carreira. Olhe para Moisés no capítulo de número 11, que correu a sua carreira, deixando para trás os tesouros do Egito, e saiu em rumo à terra prometida, porque as coisas de Deus é melhor do que as coisas do Egito. Olhe para a nuvem de testemunha que nos rodeia e corramos essa carreira. Mas o pecado também nos rodeia. Mas o pecado não somente nos rodeia. O autor da carta aos Hebreus, ele diz: o pecado que tão de perto, em outras versões diz, nos assedia. Ou seja, o pecado busca ocasião para fazer com que nós venhamos deixar de correr essa carreira. E o autor da carta aos Hebreus diz que para corrermos essa carreira, nós devemos deixar todo o pecado. Todo o pecado. Não é um ou outro pecado, mas é deixar todo o pecado. Pecado significa errar o alvo. E é isso que o pecado quer, é isso que o nosso inimigo quer. Ele quer fazer com que eu e você venhamos errar o alvo. Mas Jesus Cristo, Ele é autor e consumador da nossa fé. E com Ele nós nunca vamos errar o alvo. Devemos correr essa carreira não somente deixando todo embaraço, não somente deixando todo o pecado, mas nós também devemos correr esta carreira com paciência. Pois ele ainda diz isso no versículo de número 1, e corramos com paciência. Em outras versões diz, e corramos com perseverança, porque às vezes estamos impacientes nessa carreira. Às vezes queremos chutar o balde, às vezes queremos jogar tudo para o alto. Mas olha o autor da carta aos Hebreus falando comigo e com você: corra com paciência. Ah, mas eu quero abrir de mão, eu quero largar de tudo, eu quero dar um tempo. Corra com paciência.
Corra com paciência, tenha paciência, meu irmão, tenha paciência, minha irmã, porque o que há de vir virá e não tardará, e Deus manterá os seus pés firmes nesta carreira que lhe foi proposta. Mas nós não somente devemos correr esta carreira com paciência, nós também devemos correr esta carreira olhando para a direção certa. Repito, nós devemos correr esta carreira olhando para a direção certa. Por que alguns corredores nessa carreira acabam tropeçando, acabam voltando para trás, acabam retrocedendo? É porque eles olham para a direção errada. Mas o nosso progresso nessa carreira se dá em olharmos para a direção certa. Quem é a direção certa? É Jesus. Olha o que ele diz no versículo de número 2: olhando para Jesus. Está aqui o segredo dessa carreira. Está aqui o segredo dessa carreira. Não é olhando para A, não é olhando para B, mas é olhando para Jesus. O segredo desta carreira não é olhar para o mundo, não é olhar para esse mundo agitado que está caindo aos poucos, mas o segredo desta carreira é olhar para Jesus, porque quem olha para Jesus está olhando para a direção certa, e ninguém larga essa carreira uma vez que está olhando para Jesus. E nós devemos, meus irmãos, ter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo nesta carreira. O salmista disse: assim como os olhos da serva se atenta para as mãos da sua senhora, e assim como os olhos do servo se atenta para as mãos do seu senhor, assim, ó Deus, os meus olhos estão postos continuamente em ti. Em outros salmos, o salmista disse: os meus olhos estão postos no Senhor, nele está continuamente a minha confiança. O segredo, jovem, o segredo, meu irmão, o segredo, minha irmã, é olhar para Jesus. Você deve se lembrar de Pedro, que quando Jesus Cristo disse para Pedro: vem até mim e ande sobre as águas, Pedro fixou seus olhos em Cristo e começou a andar, porque ninguém desce, ninguém cai enquanto está olhando para Jesus. Mas de repente Pedro tirou seus olhos de Jesus e ele começou a afundar, ele começou a naufragar, mas Jesus foi lá e estendeu as mãos para Pedro de novo e levantou ele, como quem estivesse dizendo: Pedro, o segredo é olhar para mim, não é olhar para o mar, não é olhar para as circunstâncias, mas o segredo é olhar para mim. E às vezes nessa carreira nós queremos parar porque nós olhamos para as circunstâncias, mas nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: por maior que possa estar sendo as suas circunstâncias, não tire os seus olhos de mim. Devemos olhar para a direção certa, e a direção certa é Jesus. Ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. É a segunda vez que aparece a palavra proposto nesse capítulo 12. A primeira vez a palavra proposta aparece se referindo a nós, que estamos em uma carreira, e a segunda vez se refere a Jesus, ou seja, Jesus também teve uma carreira para correr. E como é que nós devemos olhar para Jesus? Primeiro, nós devemos olhar para Jesus como nosso exemplo. Jesus correu perfeitamente a sua carreira. Jesus correu a sua carreira sem levar nenhum tropicão. Jesus correu a sua carreira sem pensar em voltar para trás. Jesus correu a sua carreira sem questionar a vontade do seu pai, mas ele sempre dizia: é difícil essa carreira, é sim, tem agonia, tem sim, o suor se transforma em gotas de sangue, sim, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Devemos olhar para Jesus como nosso exemplo, que ele correu a sua carreira. Na sua carreira, o que ele suportou?
Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. É assim que nós devemos correr a carreira, olhando para Jesus como exemplo e não darmos importância para as afrontas, porque o propósito das afrontas é nos fazer parar. A afronta não quer que nós venhamos exigir provas, a afronta quer que eu e você venhamos parar, mas nesta noite nós estamos sendo despertados a continuar correndo essa carreira, desprezando a afronta, deixando de lado a afronta, deixando de lado a palavra contrária, porque Jesus correu até o fim. A versão NTLH diz assim: porque ele, Jesus, não deixou com que a cruz fizesse com que ele desistisse. Nós devemos olhar para Jesus, não somente como nosso exemplo, mas nós também devemos olhar para Jesus como aquele que é a nossa fonte de energia nessa corrida. Jesus é a fonte da nossa energia nessa corrida. No finalzinho do livro de Daniel está escrito: tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim, jovem. Tu, porém, vai até o fim, meu irmão. Tu, porém, vai até o fim, minha irmã. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9: correi, correi de tal maneira que alcancei. Mas a Bíblia também diz que os jovens se cansarão e se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão, porque o Senhor renova as suas forças. E nesta noite o Senhor a reservou para mim e para você, para dizer: continua correndo, porque eu estou renovando as suas forças, porque eu propus esta carreira para você. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Curva a sua cabeça, eu quero fazer uma breve oração por você. Santo Deus, bendito Deus, oh poderoso Deus, nós não podemos correr esta carreira sem os teus recursos, nós não podemos correr esta carreira sem o teu Espírito Santo. Por isso Davi disse: não retires de mim o teu Santo Espírito. Nós precisamos do teu Espírito para correr esta carreira, precisamos da tua palavra para correr esta carreira, Pai. Talvez muitos jovens entraram aqui nesta noite cansados, afadigados de correr esta carreira. Talvez algum obreiro está cansado, ó Pai, pelas exigências ministeriais, está cansado pelos muitos compromissos, mas nesta noite renova a força dele, renova a força dela. Oh meu Deus, essa irmã que veio cansada do seu trabalho, esse obreiro que veio direto do seu trabalho, renova as forças dele. Esse irmão que fez um esforço grandioso para estar aqui nesta noite, o Senhor disse através da tua palavra que o Senhor propôs uma carreira. Continua dando graça e dando força em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.